Esta edição direto de Brasília. O João Pedro Melo está conosco, João, porque os deputados, senadores voltaram a trabalhar. E não é que está nascendo esse grupo de discussão da reforma tributária mesmo. A gente não sabe direito quando que a reforma tributária vai chegar por aí, mas o grupo já está começando a trabalhar, né, João? Boa tarde para você. É isso, Cris. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente teve agora há pouco a reunião do grupo de trabalho que trata sobre a reforma tributária e foi aprovado o plano de trabalho proposto pelo relator da matéria, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Esse plano de trabalho traz aí uma série de questões, como oitivas, tentativas de se chegar a um texto coeso para que ele seja votado o mais breve possível no Congresso Nacional. Inclusive, há a expectativa de que seja ouvido o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que é um dos idealizadores da reforma tributária, que está há pelo menos 30 anos no Congresso Nacional. Bom, com isso, as bases de discussão agora serão as propostas de emenda à Constituição que já estão em tramitação aqui no Congresso. E o Executivo, ou seja, o governo federal, vai tratar ou vai atuar como uma espécie de colaborador. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, afirmou que a discussão sobre esse assunto não vai começar do zero. Como a gente destacou, vão ser ouvidos aí membros que já trataram da reforma tributária em um passado não muito distante, e o coordenador do grupo de trabalho, o deputado Reginaldo Lopes, destacou que existe a ideia de se fazer também audiências nos estados, para entender a arrecadação de cada estado e também de alguns municípios. O que ele citou de exemplo para falar sobre isso foi a Zona Franca de Manaus. A gente destaca ainda que ao longo da semana esses deputados do grupo de trabalho estiveram com a Frente Parlamentar da Agropecuária. A ideia foi a de ouvir sugestões sobre essa matéria. O presidente da frente, o deputado Pedro Lupion, disse que o setor não pode ser prejudicado no momento da unificação dos tributos sobre o consumo. A fixação de uma alíquota única para todos os setores produtivos pode fazer com que setores que tenham uma cadeia produtiva menor sejam mais onerados, e essa não é a ideia do governo. Por fim, o relator Aguinaldo Ribeiro destacou agora há pouquinho que não acredita em um consenso sobre a reforma tributária. Segundo ele, sempre haverá alguma perda, e o momento é de discutir o que de fato vai ser perdido para que, pelo menos, essas perdas sejam, vamos dizer assim, não sejam agravadas, né? Sejam aliviadas, tenham um pouco mais de impacto. Ele acredita que, no médio prazo, todos vão ganhar, então, com essa redução dos custos, e a ideia é exatamente aprovar essa reforma tributária até o recesso de meio de ano dos parlamentares. É uma questão difícil, começou hoje, e a tendência aí é de que a gente tenha ainda muita discussão a respeito desse tema, principalmente nesse primeiro semestre. Ô, João, é claro que o trabalho está só começando, né? A gente vai ter os desdobramentos ao longo das próximas semanas, como você destacou, até o final do primeiro semestre. A expectativa é que isso esteja aprovado. Mas já por esses primeiros posicionamentos, vai ficando cada vez mais claro que aquela proposta, aquela ideia de eventualmente aprovar uma reforma tributária fatiada vai ser uma forma de pelo menos começar a andar o processo aí na Câmara? Olha, eu acredito que sim, pelo que a gente está observando aqui, viu, Cris? Mas aí a gente vai entrar em uma outra esfera a partir da semana que vem. Por exemplo, na quarta-feira, a gente tem uma nova reunião desse grupo de trabalho aí da reforma tributária, e eles vão ouvir, por exemplo, Luiz Carlos Rauli, que era uma das pessoas que não queria um texto fatiado. Tanto é que foi ideia dele reunir três projetos, né, ao longo desses últimos anos, que era um projeto do Executivo, um projeto da Câmara e outro do Senado, formar um texto único para que fosse votado de uma maneira mais forte. Agora a gente está aí na expectativa do que vai acontecer nesses próximos dias. Se a gente vai ter esse texto unido ou se a gente vai ter essa matéria fatiada para de fato passar no Congresso Nacional. Muito bom. É claro, você vai seguir de perto acompanhando e informando para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. João, bom trabalho por aí. Até a próxima. Valeu, um grande abraço. Bom trabalho a todos nós. Valeu, João.